Então, pessoal, na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer um biquinho de crochê com fio de malha. Para fazer esse biquinho, você vai precisar estar com a peça pronta e fazer uma base ao redor dela que eu vou explicar durante o vídeo. Eu estou utilizando uma peça que será um tapete, mas você poderá fazer esse biquinho em qualquer peça que você quiser fazer, desde que você siga as orientações da base que eu vou dar durante o vídeo, tá? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, para fazer esse trabalho, eu utilizei fio de malha numa espessura média mais para fina e utilizei essa agulha que é de confecção própria. Ela equivale a uma agulha de crochê de 9 milímetros e vocês poderão adquirir através do site nataliasalgado.com.br, tanto a agulha quanto o fio de malha. Para fazer a base desse tapete, primeiro eu fiz uma carreira toda em pontos baixos, sem espaço, sem nada, ponto sobre ponto todo ao redor do tapete. Depois eu fiz uma carreira de, vou mostrar ela aqui, ó. Eu fiz uma carreira de 3 pontos baixos e o intervalo de 2 correntes, soltando também na base 2 pontos. Então, eu fiz isso em volta de todo o tapete. 3 pontos baixos e soltando 2 correntes, 2 pontinhos, para ficar esses buraquinhos onde nós vamos fazer o trabalho, fazer as correntinhas e depois o biquinho. Lembrando que você tem que fazer esse intervalo de forma que nas quinas do tapete, nas laterais, fiquem o espaço para que dê um biquinho aqui no espaço, tá? Então, para fazer esse biquinho, nós vamos utilizar esses espacinhos aqui, ó. Em um dos espaços, nós vamos fazer os 3 pontos baixos e no outro, nós vamos fazer o biquinho. Eu estou fazendo com pontos altos duplos. Então, é o ponto que a gente dá 2 laçadas na agulha para fazer o ponto alto. Após ter feito aqui os 3 pontos baixos aqui desse intervalo, eu vou começar a fazer esse biquinho aqui. Então, aqui, ó, nós vamos começar com um ponto alto duplo, ou também chamado de ponto altíssimo. O meu fio tá com um nozinho aqui. Eu vou largar esse nó, vou fazer ele mais pra cá, porque eu quero que ele fique na base para ficar mais fácil de esconder, fazer o acabamento dele depois. Então, eu vou deixar esse nó aqui e vou fazer o meu ponto normalmente, meu ponto alto duplo. O meu fio, olha, ele não tá muito bom. Agora, ele tá ficando grosso. Ora muito fino, ora muito grosso. Mas eu vou finalizar assim só pra mostrar pra vocês, tá? Então, eu fiz o ponto alto duplo, o primeiro ponto alto duplo. E agora eu vou fazer 2 correntinhas. Feitas essas 2 correntinhas, eu vou voltar aqui na primeira e vou fazer um ponto baixíssimo. Isso é que vai causar esse biquinho aqui do trabalho, tá? Então, feito aqui o biquinho, eu vou fazer novamente outro ponto alto duplo. Esse meu biquinho eu tô fazendo com 6 pontos altos duplos em cada intervalo desse aqui. Então, eu já fiz 2, vou repetir aqui 2 correntes, volto na primeira e faço um ponto baixíssimo, retirando todos os pontos da agulha, e novamente o ponto alto duplo. Então, eu vou repetir esse processo, fazendo 6 pontos altos duplos aqui nesse intervalo. Então, mais um ponto alto duplo. Novamente, eu vou fazer as 2 correntes.
volto na primeira, fazendo o ponto baixíssimo, novamente o ponto alto duplo. Então, já estou, ó, com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou repetir o biquinho aqui da ponta, fazendo as duas correntes. Voltando na primeira para fazer o ponto baixíssimo. E vou fazer o último ponto alto duplo. Quando eu termino aqui o último ponto alto duplo, eu já não faço mais esse biquinho aqui em cima. Eu já prendo ele no próximo intervalo aqui, fazendo o primeiro ponto baixo. Ok? Então, aqui, nesse intervalo, eu faço 3 pontos baixos. Então, como eu estava falando para vocês, entre cada ponto alto duplo, eu vou fazer esse biquinho aqui com 2 correntes e um ponto baixíssimo, tá? Então, em cada bico desse aqui, cada espaço que a gente for fazer esse trabalho, nós vamos ter 5 biquinhos aqui em cima e 6 pontos altos no total. Então, ó, mais uma vez para vocês, aqui já tá meus 3 pontos baixos. Vou fazer o ponto alto duplo e as 2 correntinhas aqui, volto na primeira fazendo o ponto baixíssimo. Vocês podem ver, ó, que agora o meu fio já tá bem mais fino do que tava antes, né? É ideal que vocês vão acertando o fio para que ele fique todo da mesma espessura. O trabalho vai ficar muito mais bonito se o fio tiver uniforme, tá? O ponto alto duplo, gente, para quem não sabe, ele é o ponto que você dá 2 laçadas, ó. Você dá 2 laçadas na agulha e introduz aqui no ponto de base, dando uma laçada e trazendo para frente. Você fica com 4 malhas na agulha. E agora você laça e tira 2, ficando com 3 malhas. Laça novamente, retirando 2, ficando com 2 malhas. E laça novamente, retirando todas 2, ficando somente com uma malha na agulha, que é onde nós vamos fazer agora as correntinhas. 2 correntes. Volto na primeira fazendo o ponto baixíssimo, que é o ponto onde tiramos tudo da agulha de uma vez só, tá? Então, eu vou finalizar esse biquinho aqui, fazendo os 6 pontos altos, e vou finalizar o meu trabalho aqui até chegar na lateral, aonde eu vou mostrar para vocês, porque é um pouquinho diferente do restante aqui do trabalho. Então, pessoal, eu já cheguei aqui na minha lateral, olha. Nessa lateral aqui, eu tive que soltar mais espaço. Então, eu fiz aqui 5 correntinhas na quina do meu trabalho e deixei aqui no ponto, na base, eu deixei 4 pontos de espaço aqui na base. Claro, isso aqui pode depender do tamanho do trabalho de vocês, mas vocês têm que deixar um número de correntes que dê para dar a volta aqui na quina do trabalho, tá? Finalizei aqui essa parte com os 3 pontos baixos e agora eu vou continuar no início aqui fazendo o mesmo processo. Um ponto alto duplo e o mesmo efeito aqui do biquinho, 2 correntinhas, volto na primeira fazendo ponto baixíssimo. Novamente, vou repetir isso por 3 vezes, né? Então, eu vou fazer 3 pontos altos duplos agora, com esse intervalinho aqui das correntinhas com ponto baixíssimo.
fiz já os meus 3 pontos altos duplos. E agora eu vou fazer, para essa parte do trabalho, que é a parte da quina, eu vou fazer 3 pontos altos triplos, depois desses 3 pontos altos duplos. Então, o ponto alto triplo, a diferença dele é que ele vai ter 3 laçadas na agulha, tá? Então, é só isso que muda dele para o ponto alto duplo. A diferença são as laçadas, 3 laçadas, 1, 2, 3 laçadas na agulha, tá? Então, eu introduzo aqui no ponto de base e a mesma coisa, solto 2 malhas, solto 2 malhas, solto 2 malhas e finalizo com soltando mais 2, tá? Então, essa é a diferença do ponto alto duplo para o ponto alto triplo, ok? Então, aqui novamente, vou fazer o mesmo efeito do biquinho e vou fazer mais um ponto alto triplo. Mesmo efeito do biquinho. Mais um ponto alto triplo. Por que que eu tô fazendo ponto alto triplo? Porque aqui no canto eu quero que ele fique maior. O ponto fique maior. Então, por isso que eu fiz pontos altos triplos. Então, aqui, olha, no canto do meu trabalho, eu comecei com 3 pontos altos duplos, depois 3 pontos altos triplos. E agora, eu vou finalizar com mais 3 pontos altos duplos, claro, entre intervalo de cada um, o efeito do biquinho aqui em cima, que são as 2 correntinhas em um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou fazer mais 3 pontos altos duplos. Deixa eu soltar meu fio aqui. Com intervalo entre eles do efeito que eu já ensinei pra vocês. Esse biquinho, gente, vocês vão poder usar em qualquer trabalho de vocês. Seja ele com fio de malha ou também com outros tipos de fio que vocês estejam utilizando. Quiser dar um charminho na peça, pode fazer esse biquinho. Então, já finalizei aqui com mais 3 pontos altos duplos e vou colocar aqui no meu próximo espaço fazendo o ponto baixo, 3 pontos baixos. Então, o efeito do trabalho vai ser sempre esse. Em um dos intervalos, 3 pontos baixos e no outro, o biquinho, tá? Então, tem que calcular essa peça, você vai ter que calcular o número de intervalos que você tem que ter para que coincida de aqui na lateral você ter o biquinho e os espaços anteriores, tanto de um lado quanto do outro, seja o espaço para o ponto baixo, tá bom? Eu já tô quase finalizando a minha peça e depois eu vou mostrar ela ela totalmente para vocês. Então, pessoal, para finalizar, eu quero mostrar aqui como que eu vou fazer esse acabamento, ó. Acabei o último biquinho e coincidiu aqui os meus 3 pontos baixos que eu dei início a peça para fazer o biquinho. Chegou aqui no meu último ponto, eu puxei o ponto um pouquinho e vou cortar aqui, deixando esse espaço mesmo, ó. Agora, eu vou puxar toda essa linha que eu cortei para fora do ponto e vou introduzir a agulha aqui nesses meus 3 pontos baixos, no alto aqui do primeiro, de trás para frente, pegando, ó, essas 2 alcinhas, tá vendo? E vou trazer esse fio que eu soltei aqui para trás. Aqui aonde esse fio está saindo,
eu vou introduzir essa agulha também por trás do trabalho, vou introduzir nas duas alcinhas que ele tem atrás e levar esse fio para trás. Então, ó, vai ficar aqui um efeito, um acabamento muito mais bonito e contínuo. Ninguém vai perceber aonde se iniciou e aonde finalizou a sua peça. Aqui atrás é só você esconder essa ponta por entre os pontos do trabalho, né? Essa parte desse acabamento eu já fiz um outro vídeo ensinando a esconder esses fios por trás da peça e eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês o link para que vocês possam ver o que fazer também com aqueles nozinhos que eu deixei na peça durante o trabalho. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sigam aqui no YouTube para receber as atualizações. Sigam também no Instagram, que eu também coloco muitas coisas por lá. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!